Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, cá entre nós está Maiara Cesário. Tudo bom, Maiara? Tudo bom, estou muito feliz de estar aqui. Conosco, obrigada, é uma honra para mim, obrigada. Obrigado a você. A Maiara, ela é uma influencer, uma criadora de conteúdo digital para falar às pessoas ou instruí-las a se inspirarem na autoconfiança. É isso, Maiara? Isso mesmo. Eu converso com as minhas seguidoras para falar sobre o poder da autoconfiança e o quanto isso pode ser construtivo, quanto isso pode ser poderoso no nosso dia a dia, na nossa vida, na conquista dos nossos sonhos. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar e eu acho assim que tem várias vertentes dentro desse assunto da autoconfiança que só enriquece a gente como ser humano. E a autoconfiança, ela passa por um entendimento muito gostoso, onde a pessoa tem que se sentir confortável. É uma autoconfiança para você sentir confortavelmente entorpecido, acomodado dentro das suas características próprias, na sua construção egóica. Quando a gente fala construção egóica, é uma construção dentro da sua personalidade, dos seus gostos, dos seus hábitos, mas sempre buscando alguma coisa muito particular, que deixe a pessoa confortável e tranquila com relação ao que ela pretende levar para o mundo, independentemente do que os fatores externos determinam. Alguma coisa nessa linha que as pessoas... Porque assim, a gente tem o mundo, ele nos determina para você gostar de uma determinada cor, uma tendência para você ir para um lado ou para o outro. Como que você mantém quase que essa autodisciplina para você seguir o seu rumo, o seu caminho dentro daquilo que te apetece, sem você ser escravo do que se determina de fora para dentro? Você tem alguma condução, alguma linha que ajude as pessoas nesse caminho? Olha, Fábio, eu posso dizer que eu tenho assim os meus rituais diários de conexão comigo, que eu acho que esse é o principal ponto, a gente se conectar com o que tem de mais visceral de dentro da gente. Legal. Então, através de várias coisas, autoafirmação, meditação, um momento meu que eu reservo para mim, uma música que eu gosto. Então, quando eu tenho esse momento comigo, eu levo essa minha percepção de dentro para fora e quando isso sai, eu consigo colocar essas expressões no mundo. A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre como o ser humano... As fases vão passando e a gente vai mudando, né? O ser humano, ele é mutável. As coisas que a gente vai vivendo, sentindo dentro da gente, a gente vai tendo percepções ao longo da nossa jornada e que vai mudando aquilo que a gente apresenta no externo. Então, eu acho que ter essa relação refinada com a nossa relação interior, buscar esses rituais de contato pessoal com você mesmo, é um bom partido, assim, para você não se deixar influenciar pelas mudanças externas, pelo que está acontecendo externamente, e conseguir buscar essa autenticidade que vem de dentro, essa autoconfiança que vem de dentro. Essa autenticidade é aquilo que a identifica, é aquilo que a coloca dentro de um contexto de propriocepção, ou seja, você inserida no contexto coletivo, mas com a sua individualidade preservada, mas não que você se torna uma pessoa, porque as pessoas quando falam muito de autoconfiança, autoconhecimento, pensa tudo em auto, esquece um pouco o outer, ou seja, o outro, mas não é necessariamente nesse sentido, porque quanto mais você se conhece ou tem confiança na sua própria opção, ou seja, a sua colocação em relação ao coletivo, mais você está preparada para cuidar do outro também. Sim, para se relacionar com o outro, para cuidar do outro, para entender o outro, para se colocar, ter uma visão mais ampla sobre as situações, sobre a vida e se colocar no lugar do outro, para desenvolver empatia. Quando a gente desenvolve a autoconfiança, que é esse lugar... eu sempre costumo falar, porque eu acho que as pessoas têm uma concepção de autoconfiança talvez meio deturpada, a maioria das pessoas. Ou a gente leva a autoconfiança para um lugar onde não se tem medo, não se tem nenhum tipo de receio, ou a gente leva, quando a gente pensa numa pessoa muito autoconfiante, uma pessoa arrogante,
ou com uma dose de arrogância. E a autoconfiança é você se colocar num lugar onde pode ser que seja desconfortável, onde você se coloca vulnerável, porque quando a gente quando a gente se coloca numa situação vulnerável, a gente está transparente com quem a gente é. E para a gente se colocar nesse lugar também, a gente tem que ter uma relação muito refinada com o nosso interior, com quem a gente é, ter bastante clareza de quem a gente é no mundo. E aí a gente se coloca nesse lugar um pouco desconfortável, vulnerável, mas a gente sempre paga o preço de ser a gente mesmo, nunca contra o mundo, sempre a favor dele. Então, quando a gente entende essa percepção interna, tem essa clareza externa de quem nós somos, do que gostamos, quem somos no mundo, o que a gente busca, e a gente se permite estar nos lugares com pessoas, situações que muitas vezes vão ser desconfortáveis, mas a gente paga o preço de ser aquilo, a gente mesmo. É aquele momento que a gente tem autoconfiança. Muitas vezes nesse momento a gente pode ficar tenso, com vergonha, nervoso. A autoconfiança, ela não exclui esses sentimentos. E às vezes a gente tem uma concepção errada de que a gente não vai sentir nada disso. De que a gente vai ser uma pessoa assim de aço que vai enfrentar a situação sem nenhum tipo de instabilidade emocional. Isso que você falou de pagar o preço é incrível, porque tem um autor que chama Steven Pressfield, ele tem um dos livros dele chama Portões de Fogo, é maravilhoso. E ele fala que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. E quando busca um pouco de expansão de consciência, é natural que você encontre resistência. Quando consegue se destacar sendo ele mesmo, e ele começa a mostrar um pouco de luz, o seu sol interior sendo manifestado, aquele sol individual, mas quando é o individual, você está contribuindo ao coletivo, porque quanto mais você faz o teu encontro consigo mesmo, você está contribuindo com o coletivo, porque todos nós somos fractais, que juntos criamos uma unicidade de retorno ao uno. Então, isso você falou agora com muita propriedade, aliás, eu nunca vi alguém falar assim nessa linha, que eu gostei bastante, que quando a gente faz isso, quando você cuida de si próprio, naturalmente você está cuidando do coletivo. Uma reflexão é interessante, uma interpretação equivocada das pessoas, e quando você cuida de si próprio, você deixa de olhar para os outros. Você, ao cuidar de si próprio, automaticamente você está contribuindo e fazendo aquilo que você veio fazer neste mundo como uma contribuição, que é justamente você ser a sua individualidade para conectar com outras individualidades, que são os fractais, e assim a gente criar uma engrenagem para a gente juntos fazer uma expansão, uma ampliação da evolução em prol do coletivo. Eu achei incrível essa tua reflexão, Mayara, obrigado. E é o que você faz no dia a dia, né? Você coloca, como é que é o seu dia a dia? Você gera conteúdos nessa linha? Você coloca reflexões para as pessoas nas redes sociais nesse sentido? Sim, já faz mais ou menos 12 anos que eu estou na internet. Eu comecei lá atrás com blog, escrevendo, depois blog de moda, e eu fui fazendo toda a transição de acordo com todas as minhas fases que eu fui vivendo. E aí de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho vivido uma relação assim de descoberta pessoal muito intensa. Eu vivi por muitos anos com muita insegurança sobre o meu corpo, sobre a minha autoimagem, e isso refletia na minha performance, em quem eu poderia ser para o mundo, para mim. Eu era uma pessoa assim que eu tinha consciência de que eu tinha várias potências, várias coisas legais para passar, para falar, e eu não conseguia passar tudo isso. E aí de 2 ou 3 anos para cá eu tenho vivido eu tenho feito as pazes com o meu corpo, com a minha autoimagem, que foi um processo assim de autoconhecimento que eu tenho vivido. E através dessa minha vivência, eu venho trazendo conteúdo para as minhas seguidoras relacionado a isso. Então sempre foi muito relacionado com o que eu estava vivendo no momento. Então, já compartilhei muito sobre o meu corpo, sobre o processo de autoaceitação, como isso aconteceu e o quanto isso me impactou. E aí, com o decorrer desse processo, dessa jornada, eu percebo que eu cheguei num momento agora que eu falo mais sobre autoconfiança e não necessariamente sobre autoestima, que é o que eu falava muito lá atrás. É porque eu cheguei nesse processo de entender a autoconfiança como um pilar, assim, algo muito importante que eu consegui trilhar, que eu consegui chegar passando por todo esse processo de autoimagem, de restaurar a minha autoimagem, a minha autoestima.
Então, o momento que eu vivo hoje, que eu compartilho hoje com as minhas seguidoras sobre autoconfiança, é assim, é ensinando, é falando o que eu estou vivendo, é falando o que eu aprendi sobre a minha vivência. Então a autoestima é uma parte da autoconfiança, é isso? Isso. Ela compõe, mas não necessariamente ela chega a brigar com a autoconfiança, não. Ela compõe, é isso. Uhum. E a autoestima, mas ela é um pouco mais limitada. A autoestima diz respeito mais a uma questão da forma como você se veste, da sua forma como você se apresenta, e a autoconfiança te passa um campo mais ampliado de entendimento do seu conforto em relação ao todo. A autoestima, eu entendo que ela tem mais a ver com a estima que a gente tem pela gente. Tá. Né? Como a compaixão, a generosidade. Consigo próprio. Consigo próprio, tá. E a autoconfiança, ela engloba outras coisas, também a autoestima. Mas ela engloba mentalidade, comportamento, não só como a gente é com a gente, mas como a gente reverbera para o mundo, como a gente conquista as nossas coisas. A autoestima, ela tem muito na minha visão, tá? Ela tem um papel de acolhimento, de devolver pra gente muitas coisas que tiraram da gente ao longo do caminho, principalmente falando no papel de mulher. Muitas coisas que nos foram tomadas relacionado à nossa imagem, o nosso papel na sociedade. Então, ela vem para trazer esse conforto, esse acolhimento. A autoconfiança, ela vem para trazer vários aspectos e te potencializar como ser humano, para você e para sua comunidade, para aquilo que você faz, para o seu trabalho. Para você poder exercer o teu papel que você veio cumprir aqui como ser humano, a sua transformação. Exato. E aí, independentemente do gênero que você ocupa, sendo Exato. mulher ou homem, Uhum. você vem aqui para cumprir um papel como ser humano. Naturalmente, estamos passando por uma fase de uma era de frequência vibratória muito feminina e na questão social também, onde o papel da mulher tem sido fundamental. Então, acho que é muito interessante esse cuidado, ser dado mais atenção para a questão da mulher, do aspecto feminino, dos hábitos dentro da sociedade, porque precisa de um cuidado um pouco mais direcionado nesse sentido, porque durante muito tempo foi muito deturpado. Uhum. E essa acomodação, esse encontro, você falou algumas vezes assim sobre a pessoa sair do conforto dela para ela poder se colocar numa situação de desafio. Isso eu acho interessante, porque eu ouço muitas pessoas falar que eu vou te tirar da zona de conforto. Eu acho interessante você colocar para as pessoas situações que ela pode se sentir desconfortável e deixar com que ela se sinta confortável para ir ou não aceitar esse desafio do desconforto. Uhum. Não é você que vai forçá-la a colocar. Você lateraliza, você coloca elementos, dê para ela subsídios, para no momento dela, ela falar assim, vou enfrentar esse desafio. Não é você que vai empurrar a pessoa ou forçá-la, porque a gente nunca sabe o time das pessoas. Uhum. Você precisa ser muito Jedi para conseguir entender o tempo das pessoas. Então, eu acho que essa forma de condução eu acho importante. Porque daí ela sabe o ponto de inflexão dela, o momento que ela vai fazer a virada, ela intui. Às vezes ela mesma não sabe, ela vai descobrir isso conforme a estrutura dela, de acordo com o momento dela, com o tempo que ela está vivendo. Isso que você falou a respeito das mudanças acontecerem recorrentemente, dizem que a gente troca de todas as células do corpo a cada 7 anos, mais ou menos. Então a gente deixa de ter os nossos hábitos, você vai mudando isso, é natural. Então, você também não pode determinar as pessoas como se fossem robôs. Uhum. Então, hoje elas gostam de azul, amanhã elas vão gostar de branco. Então, isso também tem que deixar parece que esse campo aberto para ela determinar de acordo com a percepção dela, com o momento. Então, a autoconfiança deve passar por aí também, ou seja, dar maleabilidade, porque tudo que é rígido quebra, para que ela possa também desenvolver, de acordo com o momento dela, aquilo que é melhor para ela naquele momento, certo? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que o fator mudança, ele é um sinal muito claro, e isso é um clichê, mas é um sinal muito claro de que a gente está vivo. A gente está em mutação e mudança o tempo inteiro. E eu acho legal você ter tocado nesse ponto, Fábio, porque... O ponto da mudança. Da mudança. Da mudança. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir 2 minutinhos e a gente vai pegar esse ponto da mudança para a gente poder iniciar o próximo bloco, Tá pode bom, ser? pode ser.
Daqui 2 minutinhos a gente volta aqui com a Maiara Cesário para a gente falar aqui da autoconfiança. Vamos tocar no assunto de mudança. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com Maiara Cesário falando sobre autoconfiança. Primeiro bloco, terminamos falando sobre a mudança e a importância disso na vida das pessoas. Maiara, vamos lá, você estava falando da importância da mudança na geração da autoconfiança. Explica um pouco para a gente sobre esse tema, por favor. Eu percebo, Fábio, principalmente trabalhando com a internet há 12 anos, que existe um movimento, assim, talvez até inconsciente ou involuntário, das pessoas traçarem ou determinarem que mudança é algo ruim, essa volatilidade do ser humano é algo ruim ou é algo de pessoas que não têm personalidade. Eu não sei se você já viu na internet, assim, pessoas que seguem influenciadores ou criadores, enfim, seguem pessoas na internet e aí quando a pessoa decide mudar de posicionamento, decide mudar de nicho, e aí sempre tem, assim, uma legião de pessoas que não gosta e que fala, nossa, não é mais a mesma pessoa, estou deixando de seguir. E eu acho isso muito curioso porque é como se fosse, primeiro, como se deixar de seguir fosse algo ruim. A gente segue e deixa de seguir pessoas porque aquilo faz ou deixa de fazer sentido pra gente. Não é porque uma pessoa é certa ou errada. E também acho curioso isso, das pessoas entenderem a mudança do ser humano como algo que é um desvio de caráter, de personalidade, quando na verdade a gente está mudando o tempo inteiro. Tem a mudança dos nossos setênios, né, como você falou, mas tem a mudança também do dia a dia. Quando a gente está aqui conversando, a gente aprende alguma coisa, a gente sai por aquela porta, a gente não é mais a mesma pessoa que a gente entrou aqui. E alguma coisa vai reverberar dentro da gente e isso pode mudar alguma coisa na gente. Então, o ser humano, ele é volátil, isso é uma riqueza do ser humano e é um sinal de que ele está vivo, de que ele é latente, de que ele é visceral. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente conversar sobre a mudança, entender, honrar, parabenizar quem muda, sabe? Porque é um ato de coragem, se colocar no mundo. Se você hoje é uma pessoa, daqui um mês você pensa diferente, você viveu coisas diferentes e você tem a ousadia de se colocar no mundo dessa forma, colocar as suas crenças novas à prova, pô, isso é um ato de coragem muito grande. É desse tipo de pessoa que a gente precisa na sociedade, né? De pessoas que tenham coragem de peitar os seus próprios anseios, aquilo que arde o coração, que você fala, nossa, faz sentido para mim isso agora, então eu vou colocar isso no mundo. Né? Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Exatamente, Chico Science, né? Acho linda essa frase, isso. que faz com que você avance e ao avançar, você vai descobrindo um novo cenário. Você vai percebendo que aquilo que você gostava, eventualmente, não era mais o que você gostava até, de repente, 2 minutos atrás. Você se colocou numa situação. Por isso que é muito legal, até num bate-papo, isso na rede social amplia muito isso, né? Mas num bate-papo, existe muito essa questão agora da polaridade, a briga, sim, todo mundo com os nervos à flor da pele, criando uma animosidade por pensamentos contrários aos seus. Cada vez que eu me deparo com alguém com um pensamento contrário ao meu, eu estou olhando ali com uma oportunidade gigantesca de eu aprimorar. Porque o meu pensamento, a forma como eu penso, eu já tenho. Eu não vou somar mais sobre isso. Eu estou limitado àquilo, vai chegar uma hora que eu não tenho muito mais a acrescentar para a minha vida. Mas enquanto que eu ouço uma pessoa que me traz uma contraposição daquilo que eu imaginava ser, digamos, o certo, e ela me mostra que esse meu certo ele pode ser ampliado por aquilo que o outro está me mostrando, nossa, é um acréscimo gigantesco. E é só nessa composição do outro que a gente pode aprender com essa contraposição para a gente poder expandir. E isso nas redes sociais toma uma dimensão gigantesca. Então as pessoas que deixam de seguir porque o outro pensa de forma diferente estão perdendo a oportunidade de se colocar à disposição do crescimento e da evolução, mesmo que seja uma coisa contrária. Cada vez que você está numa linha de conhecimento e essa linha de conhecimento ela vai criar uma estagnação, porque tudo é limitado. O conhecimento ele tem se você escolher um caminho, ele vai ser limitado. Agora, se você escolhe por um caminho mais da sabedoria, que é a ampliação disso tudo, daí você vai para o ilimitado, você vai para o eterno, você vai para uma coisa mais
conectada com o universo. E você, ao fazer isso, você precisa da polaridade, que é um dos princípios herméticos, inclusive. Você precisa da polaridade para você desenvolver algo além. Então, deixar de seguir, que é uma liberdade que você tem, é uma liberdade que você desenvolve, faz parte da dinâmica da rede social. Você hoje gosta de determinada coisa, amanhã você não gosta. Agora, uma questão é deixar de seguir porque você não quer mais se conectar com aquilo, quer conectar com outras coisas. Mas muita gente, isso você deve navegar muito no seu dia a dia, é a política do cancelamento. Porque uma massa deixou de seguir, eu também vou deixar de seguir, isso você não está sendo uma pessoa, um ser pensante. Você não tem o teu crivo ali. Você não passa por pelo seu filtro mental, não passa pelo que você entende que aquilo de fato se é certo ou se é errado, se é legal ou se não é. E você segue ali um movimento, né? Você segue a manada. Então, as pessoas estão deixando de exercitar esse crivo pessoal, assim, de poder analisar cada pessoa, cada caso, e inclusive expandir essa capacidade de se observar as polaridades, esse contraponto, e analisar como é que aquilo é elaborado, por que aquilo é elaborado, por que aquilo existe, por que aquele pensamento existe. A gente está assim num negócio tão de clica, deixa de seguir, ou cancela, ou coloca um hate, e aí a gente está criando uma impossibilidade, uma barreira da gente crescer observando como é que o outro faz, por que o outro pensa. Esses dias eu comecei a seguir alguns perfis que antes eu nunca tinha consumido. E as pessoas falavam assim, eu via em vários lugares, porque tal pessoa fala tal coisa, não é legal e tal. E aí eu resolvi seguir todo mundo, para começar a observar, primeiro, passar pelo meu filtro, para eu entender por que a pessoa faz aquilo, como que ela faz aquilo, e também, como você falou, poder ampliar essa minha visão de mundo, poder ampliar assim, beleza, pensa diferente de mim, então qual é o argumento que a pessoa usa? Qual é o mapa de mundo que ela tem? Porque cada um tem o seu, então qual o contexto que ela está inserida? Então, quando a gente se permite consumir outros conteúdos, se relacionar com outras pessoas que não são iguais a gente cria essa capacidade de ampliar a nossa visão de mundo, o nosso repertório emocional, o nosso repertório de vida mesmo. E teu mapa de habilidades se expande também. Porque Total. você tem aquela questão, eu gosto muito de astrologia também. Também gosto. Você gosta também? E na astrologia a gente ouve bastante as pessoas falando, eu, por exemplo, eu sou libriano com ascendente sagitário. Então as pessoas já vêm com uma condição, né? Então, olha, Fábio, você tem uma certa habilidade, você tem uma certa tendência. E como se a gente fosse escravo dessa situação. O que eu gosto de refletir é justamente pelo fato de eu ter recebido esse manual de instrução daquilo que eu já tenho uma certa habilidade ou uma tendência, uma facilidade, é aí que eu tenho que, ao olhar esse manual de instrução, saber aonde eu devo me colocar na vida para fazer o oposto daquilo que eu já tenho por habilidade. Porque se eu for fazer aquilo que eu já tenho por habilidade e ficar recorrente naquilo, eu não estou construindo um mapa de habilidades mais expansivo, mais rico, mais diversificado. Eu fico muito limitado àquilo. Então, neste mundo, eu tenho que me deparar com pessoas e conviver com pessoas mais terra, mais pé no chão, que se programa mais, que é o oposto daquilo que eu tenho já por habilidade. Então, acho que é uma composição que as pessoas deveriam refletir um pouco mais, e você trouxe essa reflexão de uma forma muito salutar, para que a gente se coloque, sim, em situações onde laceie a mente para a gente poder expandir como ser humano, e isso vai te gerar autoconfiança, vai deixar a pessoa cada vez mais confiante ao estar em situações que ela não está habituada a estar, que ela constantemente treinando em estar em situações diversas daquela que ela está habituada, ela se sente confiante e não vai ficar desconfortável fora daquela zona onde traz para ela aquela segurança fechada. Quanto maior a tua expansão, mais segurança ela vai ter. Então, eu acho que é um caminho muito legal pensar sobre isso. Então, isso que você comentou, nas redes sociais, quanto mais diversificado você tiver de temas onde você segue, onde você navega, que seja o oposto daquilo que você vem fazendo, vai te trazer autoconfiança. Faz sentido, eu gostei dessa reflexão.
muito bom. Faz sentido, Porque né? você amplia muito o teu mapa de percepção sobre a vida. E aí você não só se sente melhor, mas você contribui mais para o coletivo. E o que você faz a respeito da criação de conteúdo digital, você está o tempo todo pensando no coletivo, ajudando as pessoas a terem essa autoconfiança. Incrível, Mayara. É isso mesmo. Gostei bastante. Essa daí é um caminho que a gente deve seguir. As redes sociais, elas trazem para a gente, às vezes, um caminho muito voltado para, quase que para uma animosidade, quase que para uma questão... Eu ouço muita gente falar e criticar as redes sociais no sentido de você buscar conteúdos que não te agregam nada. Agora, quando você entende a tecnologia como um apoio, uma alavanca, um estímulo para te propulsionar para algo além, você está interpretando e não fechando o teu mapa de habilidades para você poder desenvolver e ajudar até o próximo. Você se torna muito, você exerce a generosidade para as redes sociais, você faz isso. Sim, para você atuar nas redes sociais, compartilhando conteúdo, você faz essa engenharia reversa o tempo inteiro do ser humano, aí eu me pego como exemplo, o que eu gostaria de ler, o que eu gostaria de ouvir, o que seria bom para mim, o que eu gostaria de saber, a Mayara de 10 anos atrás, de 2 anos atrás, de um mês atrás. A gente faz essa engenharia reversa para poder servir, para poder compartilhar, né? Então, eu acho que quando você está de maneira ativa na internet assim, você exerce esse papel de generosidade mesmo, para você poder servir e ser útil. E quando a gente está na internet como um consumidor, e todos nós estamos, os criadores de conteúdo também, eu acho que é muito importante isso, a gente ter um filtro aguçado, assim, do que a gente quer consumir, do que vai ser útil pra gente, e aí buscar, sabe, esses caminhos. A internet é um lugar, assim, sem fronteiras, e que a gente pode aprender coisas e crescer como pessoa o tempo inteiro, né? Só basta a gente procurar e consumir. E você já teve períodos que você sente que a Mayara antiga ela não era tão confiante quanto ela é hoje? Muitos. E você se colocou à disposição das circunstâncias aleatórias ou desafiadoras para poder chegar nesse ponto que você chegou hoje e numa constante evolução. Sim, é o termo que o pessoal costuma usar hoje em dia, que é o skin the game. Eu coloquei a minha pele em jogo para superar todas as minhas dificuldades e eu costumo falar e trazer conseguir pegar a chave da minha prisão e levar para outras pessoas, sabe? Então eu vivi todo esse processo assim, eu tive muitos problemas com insegurança, com falta de confiança, como eu falei, com problemas com a minha autoimagem. Então ter vivido todo esse processo e ter trazido assim, como eu consegui superar e conseguir ajudar outras mulheres, para mim é algo que é o que me move na internet, é o que me faz estar lá todos os dias. Que lindo. Isso, pra gente, você pode ter certeza que todos que estão nos assistindo já com certeza estão recebendo isso e vão refletir e vão se inspirar em você, assim como já fazem nas redes sociais. Mayara, muito obrigado Já acabou, querida. Passa muito rápido, mas pode ter certeza que aqui é muito mais do que extensão, aqui é profundidade. Eu tenho certeza que cada palavra, cada contribuição sua teve grande valia para todos os nossos espectadores, viu, querida? Obrigada pelo carinho. Obrigado por emprestar a tua história. Obrigada por ter me convidado, fiquei muito feliz. Obrigado, Mayara. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco durante esses 30 minutos. Tenho certeza que vocês ficarão com esses entendimentos, essas reflexões trazidas pela Mayara, a sua sensibilidade, a forma como ela se colocou à disposição para mostrar sobre como a vulnerabilidade pode te trazer autoconfiança se você estiver à disposição dessas novas situações. Muito obrigado. Levem isso para os outros, para a gente assim criando uma corrente do bem em prol do coletivo. Até o próximo sábado no Cá Entre Nós, aqui na Band.